Este programa é livre para todos os públicos. Hoje o nosso Circulando está num lugar muito bonito aqui na cidade de São Paulo, o famoso Parque Ibirapuera. Lindo, né? Por uma vasta área verde que aqui possui, né? Mas também porque ele possui aí um lago belíssimo e a ponte japonesa. Em 1927 começou o plantio de eucaliptos australianos para combater a umidade excessiva do lugar. Essa iniciativa foi de Manuel Filho, conhecido como Manequinho, que usava um guarda-chuva para estar ali testando a umidade das árvores, ali tocando nas árvores que estavam neste local. O Ibirapuera é conhecido como o pulmão de São Paulo. Em 1928, nasceu o viveiro que o homenageia. Aqui são produzidas mais ou menos 140 mudas de árvores nativas do Brasil e que elas assim são utilizadas para toda a capital paulista. O Parque do Ibirapuera foi oficialmente inaugurado como parte dos festejos do 4º centenário, celebrado em 25 de janeiro de 1954. Foi inaugurado no dia 21 de agosto do mesmo ano. Convites foram distribuídos em folhetos jogados por aviões em várias partes da cidade. Entre as atrações estavam desfiles de moda, apresentações de nadadores no lago e as montagens de um parque de diversões. Porém, o pavilhão da Fundação Bienal já funcionava um ano antes. Você sabe quem foi o responsável por projetar o Parque do Ibirapuera? Muitas foram as cabeças que emprestaram seu tempo e talento na feitura do parque. A equipe foi formada pelos arquitetos Oscar Niemeyer, autor da maioria dos prédios, Zenon Lotufo, Ícaro de Castro Melo, Ulloa Cavalcante, Eduardo Quinese de Melo e o paisagista Augusto Teixeira Mendes, responsável pelos jardins e ruas. O caos ele traz possibilidades, o caos ele traz reflexão e o caos traz perguntas que a gente precisa responder, né? E como a gente não quer viver no caos, a gente vai se comportar de tal maneira para que o caos não nos visite mais, né? Então a pandemia ajudou muito nisso, né? Para quem está em casa, por exemplo, quantos hábitos você mudou ou vocês mudaram enquanto família, enquanto indivíduo após a pandemia, né? Basta você ver, por exemplo, pessoas que começaram a cuidar da saúde, porque, meu Deus do céu, eu não posso ter comorbidade, eu não posso ter ansiedade, por exemplo. O que eu preciso fazer para não sofrer com isso? Então, isso vem do caos. Como o paulistano enxerga esse hábito, né? Porque não só o esporte em si, mas como é que o paulistano lida com tudo isso, já que se nós saímos do portão para fora aqui do Ibirapuera, nós encontramos um outro mundo. Vai lembrar que nós somos mais de 12 milhões na Grande São Paulo. É muita gente, né? Não tem país que tenha a população que nós somos aqui. Então aqui é uma diversidade muito grande de cultura, de pessoas, de maneira de pensar, de fazer. E uma característica muito importante nossa é uma mente muito voltada para o trabalho. Aqui é o lugar do trabalho, aqui é o lugar das oportunidades. As pessoas que vêm fazer turismo aqui ficam olhando os prédios, os arranha-céus que a gente tem, falam, meu Deus, o trânsito que a gente tem, as famosas marginais, né? Então é uma cabeça muito voltada para o trabalho, muito voltada para a responsabilidade. E claro que o paulistano ele precisa de válvulas de escape. E aqui é um lugar, por exemplo, importante, né? Onde o paulistano vem por duas razões. Primeiro, para se exercitar, porque é de fato muito importante. A gente vê pesquisas, por exemplo, que considera a atividade física o mais potente e o melhor antidepressivo, ou mais ainda, de prevenção da depressão. Então, quando você faz atividade física, a gente chama de hábitos singulares, né? O que significa dizer?
que ao fazer atividade física você vai ser forçado também a comer melhor, se alimentar melhor. Você começa a conviver com pessoas e lugares que pensam dessa mesma forma. Então, é muito importante a atividade física e o paulistano sabe disso. Mas, principalmente, a gente troca o asfalto pelo mato, no meio da cidade, né? Então, como vocês podem ver aqui, o lago, as árvores, né? Olha que coisa maravilhosa que o paulistano tem essa condição de fazer no parque. Talvez seja para o paulistano o parque um retorno para o seu habitat natural. Porque não é natural a gente viver com cimento, com tijolo. Natural que a gente viver na natureza. É essa a nossa origem. Então, traz um pouco essa sensação de casa, né? A casa do ser humano, que é a natureza onde nós somos criados, não é? Então, eu acho que o paulistano ele enxerga isso como uma possibilidade de retorno, de aconchego. E, portanto, tantos parques e tantas atividades externas assim que a gente tem, né? Mas aqui também podemos falar bastante de saúde mental, né? O quanto isso dá aquela oxigenação, se assim eu posso dizer. A atividade física, ela leva a gente a ficar com a gente mesmo. Então, talvez seja um momento em que a gente se concentre em nós, na nossa respiração, nos nossos limites, naquilo que nós somos capazes de fazer, até onde eu consigo fazer. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando eu começo a atender meus pacientes, eu não faço grandes exigências, mas eu começo dizendo, é importante para mim e para você que você faça atividade física. Mas espera aí, você é psicólogo, o que tem a ver atividade física? É justamente porque eu sou psicólogo que eu quero ver você se movimentando. Eu quero tirar a pessoa que está dentro do apartamento de 40, 50 metros para respirar esse ar. E o parque proporciona isso. Então, é um lugar onde a gente começa a olhar para a gente, e aqui eu faço um desafio, né? Porque a gente vive numa loucura, nós paulistanos. Eu costumo dizer que a gente nunca está onde o nosso corpo está. A gente está sempre respondendo demandas, e WhatsApp, e telefone, e sempre respondendo. E a gente tem que dar solução para tudo. Porque quando não existia toda essa tecnologia, se o seu filho caísse na escola, por exemplo, ele ia chegar em casa e a professora ia mandar um bilhete, olha, seu filho caiu, já resolvi. Só que agora você tem que dar conta imediatamente, porque quando seu filho cai, te manda uma mensagem, o tempo todo você tem que dar respostas para a vida. E aqui, talvez, na atividade física num parque, por exemplo, é a oportunidade do nosso corpo estar onde nossa cabeça está. Isso é lindo, porque quando o nosso corpo está onde a nossa cabeça está, e quando a nossa cabeça está, melhor dizendo, onde o nosso corpo está, a gente fecha um pouco as portas para a ansiedade. Então, talvez seja esse o momento onde o paulistano começa a sentir o gosto do que é estar livre. Por isso a gente exige tanto que isso esteja cuidado, isso esteja limpo, organizado, porque é a maneira da gente voltar para a nossa casa, né? O domingo, para nós, quanto Igreja Católica, a gente entende que é o dia do repouso, mas para alguns é tensão. E como é que o paulistano vive esse domingo? Existe um fenômeno que a gente chama de síndrome de domingo à tarde, ou síndrome, em alguns lugares a gente encontra síndrome do domingo à noite. E isso a gente consegue enxergar com maior incidência e frequência nas grandes metrópoles, como a de São Paulo, por exemplo, que é aquela sensação onde o seu final de semana está acabando, o seu domingo vai acabando, a gente já começa a ficar angustiado. Porque sabe que a partir de segunda-feira, 6, 7 horas da manhã, a gente vai entrar num ritmo tão frenético, tão alucinante de demandas de trabalho e responsabilidade, que talvez o seu próximo descanso seja no sábado. Então a gente já começa a sentir angústia, né? Angústia porque durante a semana a gente não tem momentos de prazer e de escape. Eu brincava aqui antes da gente começar a gravar, que vocês estão vendo o parque tranquilo assim, é porque não sabe como é que isso aqui fica no final de semana. Por que não fica assim dia de semana? Tá todo mundo trabalhando, todo mundo dando resposta e correndo atrás. Então, o síndrome do domingo à tarde é quase que genuinamente metropolitano, paulistano, né? E aqui a gente descansa para melhorar nosso desempenho no trabalho. A gente não celebra. Olha que interessante isso. Então, quando a gente trabalha, e a gente olha para trás e fala, fiz um bom trabalho, agora eu vou descansar e desfrutar daquilo que eu fiz? Não, agora eu vou descansar para me preparar para o que vier, para o que vem pela frente. Então, talvez
Aqui é o desafio também para quem está nos assistindo de começar a olhar, porque uma árvore que cai faz muito mais barulho do que 100 mil que nascem. Começar a olhar para as árvores que estão nascendo, ou seja, aquilo que você produziu para poder celebrar e se divertir com isso também, né? E é isso que a gente fala para as pessoas, né? Que estão nesse ritmo frenético, e aqui em São Paulo a gente vê isso o tempo todo. E eu começo a perguntar para a pessoa, como que é essa rotina? Ela fala, nossa, eu acordo, vou levar não sei quem para a escola, vou não sei quem, vou no trabalho e faço tal coisa. E a pessoa vai falando, falta até o ar. Eu falo, tá bom, o que você faz para você? O que você faz por você? E isso contempla tudo. Contempla um momento em família, contempla uma oração, né? E uma oração que a gente faz para contemplar. Né? Contemplar o quê? O ar entrando nos nossos pulmões, olha que maravilha. Né? Por que a gente fala que a meditação é importante para a ansiedade? Porque eu paro. Eu não consigo meditar andando a 150 por hora num carro, né? Eu paro. Então, em que momento durante a semana você para ficar com você? Isso é muito importante. E às vezes 5, 10, 15 minutos, né? E a maior desculpa que as pessoas têm, eu não tenho tempo. Pois é, se a gente não tem tempo para cuidar da gente agora, vai faltar tempo depois porque vai acabar. E o tempo é a matéria-prima da vida. A vida é feita de tempo. Então, os últimos 5 minutos da vida de cada um, ninguém se arrepende das casas que não comprou, dos carros que não teve. As pessoas se arrependem de não ter abraçado mais, beijado mais, partilhado mais. Isso precisa de calma, de contato, precisa de tempo. Né? Então, antes de chegar aos 5 minutos de vida, faça agora, durante a semana mesmo, né? A nossa vida não é só fazer, é contemplar e celebrar também. E o Circulando também quer levar para você essa reflexão, né? Deus constituiu o homem não só de alma, mas também de corpo, e a nossa responsabilidade. Nós somos administradores daquilo que Deus nos deu, e como nós administramos o nosso corpo, o nosso tempo, as realidades que vão sendo apontadas a nós. E talvez nós precisamos de profissionais que nos ajudem a observar um pouquinho mais, com mais largueza, as realidades da nossa vida. Olhando para essa entrevista, disse assim, meu Deus, eu estou em tudo isso aí. Como é que eu começo? De onde eu começo? Para dar um passo em relação a dar qualidade de vida, saúde mental, dar um passo atrás, talvez. Eu acho que tem momentos que a gente precisa contemplar o caminho. E eu queria falar de uma experiência em alguns segundos. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, né? Fiz 3 vezes esse caminho. E a primeira vez foi uma grande lição para mim, porque tudo que eu queria era chegar. Então são quase 900 quilômetros, mochilinho nas costas, e você andando, 30, 40 quilômetros por dia. Eu só queria chegar. E quando eu cheguei, aí que eu percebi que a graça está no caminho, não está na chegada. Quem sobe o Everest fica 2 meses para subir o Everest. 2 meses. Para ficar 4 minutos lá, no cume. Não está na chegada, está no caminho. Então contemple o caminho da sua vida. Contemple os momentos com o coração aberto e com amor. Porque se a gente se acelera para chegar em algum lugar, você vai ver que a chegada ela é menos importante do percurso que você faz, né? Então, às vezes, a gente quer que os nossos filhos aprendam a falar rápido, a andar rápido, a se formar rápido. E o mais importante é aquele momento que a gente curte com aquela pessoa. Do jeito que ele é, do momento que ele é, do jeitinho do estado que ele está, né? Então, o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. O caminho é muito mais importante do que a chegada. A chegada é só um detalhe. São João Paulo II consegue fazer a fusão de tudo aquilo que contemplamos aqui. Ele é a pessoa quem faz a fusão da beleza com aquilo que nós trazemos também enquanto corpo. O corpo também é a manifestação da glória de Deus. E quando nós nos dispusemos a colocar a nossa vida também em ordem, na ordem corporal, nós estamos dando a Deus o louvor que Ele merece. Porque Deus escolheu um corpo para se manifestar a nós.
A encarnação do Verbo é Deus que assume a condição humana, dizendo a nós também que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser vista, que ela precisa ter um toque de atenção, porque foi num corpo que Deus estabeleceu a sua morada. O convite é sempre a nós, e a teologia do corpo sempre nos faz esta indagação, porque muitas vezes não fazemos o nosso corpo também como um planejamento na nossa vida. O seu corpo, ele é um planejamento na sua vida, ele é um planejamento em tudo aquilo que compõe. Nós muitas vezes estamos assim, afoitos em querer resultados, mas nós colocamos o nosso corpo também para que ele seja a manifestação da glória de Deus. O convite é para você de que, contemplando tudo isso que é belo e harmônico, nós estejamos também de acordo com aquilo que é a vontade de Deus a respeito de nós. O nosso corpo é a manifestação da glória de Deus. Grava. No ano seguinte. Grava. Para combater toda a umidade excessiva, eles começaram a... Porque possui 2 córregos vazantes. O córrego... Esqueci o nome. São feitas aqui, cultivadas... Feitas não, né? Feitas. Conhecido como manequinho. Um manequinho. Como é que é? Manequim. Manequinho mesmo? Ah, tá. Eu quero dizer para você, fica o convite para você vir no Parque Ibirapuera, fazer essa experiência maravilhosa de estar dentro do Pulmão Verde de São Paulo.